Neste vídeo aqui, eu vou começar fazendo um react da fala do enteado do apóstolo Rina. E vou falar na mesma posição que ele. Que posição? Sendo também filho de pastor. E é lógico, com experiências totalmente diferentes da qual ele viveu. E depois eu vou dar uma opinião também, mandar um recado também pro apóstolo. Então segure aí e assista o vídeo todo, tá bom? Ano passado, quando eu trouxe a situação lá do casamento dos dois, muita gente me acusou de biscoiteiro e tudo mais. Tudo começou porque a minha mãe queria divorciar do Rina. E ela foi pedir minha ajuda. E eu peguei, virei pra ela e falei, olha, você tem certeza? Você vai entrar numa guerra. Porque a gente sabe como que funcionaria a seita, né? Você pode trazer a prova que for. A galera tem um vício de pagar 10%, que, cara, é mais forte que qualquer coisa. A pessoa não consegue de jeito nenhum ver além. E de lá pra cá, eu sempre evitei estar na casa. Não é nem... E essa live, pessoal, é uma live que ele fez, que juntou outros ex-pastores da Igreja Bola de Neve. E aí eles estão aí detonando, né, entre aspas, a igreja, tá? Então ele está desabafando a experiência dele, do que ele viveu dentro de casa e dentro da igreja também, tá bom? Só para você entender. Que não me convidavam, tá? A gente tem que falar a verdade, não é que não me convidavam. Mas é uma casa que toda vez que eu pisava, me dava asco, porque de tantas lembranças ruins que eu tinha. Em momento algum eu queria vingança, porque, gente, a verdade é que vingança não traz nada. Então, eu sempre quis distância. Da família eu sempre quis distância, porque sempre foi tudo muito abusivo. Tudo isso que vocês falam, porque na minha igreja, meu pastor fez isso, fez aquilo, eu vivia isso dentro de casa o tempo todo. Era tão difícil, que quando eu escutava o portão da casa abrindo, e eu sabia que era meu padrasto entrando, eu pegava minha comida, meu prato de comida, se eu estivesse almoçando, e corria pro meu quarto. De tão ruim que era o negócio. E aí eu posso falar, meu padrasto é mentiroso. Ele mente. Ele mente assim, absurdamente. Ele mentiu a vida inteira com relação a como me tratava, por exemplo. Tudo tinha que ser sempre do jeito dele. Ele xingava palavrão, Natan? O tempo dele. Sim. Comumente, assim, normalmente? Não. Os caras ficam tentando forçar uma situação para colocar o cara como o monstro dos monstros, entendeu? Não era uma coisa frequente no dia a dia, mas quando eu ficava irritado, sim. Você viu sua mãe apanhar alguma vez? Não, eu nunca vi. Assim, de xingar e falar um monte, e tratar como escrava. Mas isso era a família toda, era eu, era ela. Então, por exemplo, a gente ia viajar, era ele na frente, andando sem nada, aí minha mãe atrás carregando as crianças e eu com todas as malas. Era sempre assim. Mas eu não falo isso com vitimismo, porque pelo menos eu tava viajando. Pô, legal, né? Mas é só para que se entenda ali que sempre foi esse perfil. Tá, minha mulher tá aqui de prova. Amor, quando a gente viaja, por exemplo, eu deixo você carregar qualquer coisa? Olha, deixa eu falar algo para vocês. Ele, no mínimo, também se beneficiou de todas as vantagens que ele poderia se beneficiar. Igreja milionária, igreja rica, famosa, e não é à toa que eu estou fazendo esse vídeo por ele ser o enteado do apóstolo Rina, né? Isso também não quer dizer que se o apóstolo Rina falhou ou errou, até cometeu coisas erradas, ele não tem que ser penalizado. Tô dizendo isso não. Eu tô aqui numa posição de um filho de pastor também, que vi de perto como funciona o sistema religioso, entendeu? Meu pai faleceu por causa de problemas ministeriais, tá? Minha mãe, depois de perder o meu pai, adquiriu síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Já contei até aqui para alguns que são mais antigos, que me conhecem há tempo, essa história. E aí, esse ministério que a minha família serviu quase 40 anos, estou falando 40 anos, que nunca ganharam um salário para fazer esse trabalho da igreja, pelo contrário, eles pagavam, né, porque dizimavam, pagavam para o ministério. No final das contas, eles, depois do meu pai morrer, processaram a minha mãe para tomar a casa dela, porque nós morávamos no fundo da igreja. E agora, um ano passado, minha mãe faleceu, mas 3 meses antes da minha mãe falecer, ela tinha perdido o processo. Perdeu tudo. Ou seja, pelo que eu vi acontecer dentro do sistema religioso, eu tenho todos os motivos para odiar crente, detestar crente. E não tive privilégios como esse rapaz, entendeu? Não tive luxo, não tive dinheiro.
E se tivesse, talvez seria diferente. Talvez a minha mentalidade seria outra. Talvez eu não poderia acusar o sistema religioso porque eu me beneficiei. Não, eu não. Foi totalmente só prejuízo. No meu caso foi só prejuízo. E é muito difícil, irmãos, a gente ver tudo isso acontecendo dentro de uma família de pessoas de Deus e começar a pensar quem é que está certo, quem está errado. É esse jovem? É o apóstolo? Ninguém sabe, entendeu? A não ser a própria família. Mas aonde que eu quero chegar com esse primeiro comentário aqui? No que edifica isso para a igreja? Qual é o intuito, o propósito desse rapaz? Porque ele está dando ferramentas, ok? Ele está dando motivos para muitas pessoas que já detestam a igreja detestar ainda mais. Para pessoas que são contra a igreja, endemoniados, pegarem esses argumentos e reforçarem a sua descrença ou seu asco da igreja. Poxa, mano, se você não concorda com algo, vaza, sai. Mesmo sendo filho de pastor, mesmo sendo o filho ou a filha, sei lá, de quem está lá na frente, vai embora, pede a bênção, sei lá, ou sai sem bênção mesmo. Nesse mesmo vídeo aí ele fala que ele tinha 21 anos de idade e por ele se recusar de algo que o apóstolo queria, ele levou um tapa, dizendo ele, do apóstolo. Poxa, com 21 anos de idade, cara, eu sofrendo tudo que você conta que sofre, eu já tinha vazado, já estava longe há muito tempo. Se eu não quero perder a fé, se eu continuo crendo em Cristo, vou para outro ministério, vou para outra igreja, vou para outro lugar. Eu conheço muitos filhos de pastores que não congregam com os seus pais. Estão em outras igrejas frutificando e sendo uma bênção. Conheço um monte. Porque eu sei que trabalhar com ministério e família é um negócio terrível. Olha, eu sou totalmente a favor de que devemos denunciar coisas erradas dentro da igreja. Mas você que se beneficiou do sistema por muito tempo, você não tem autoridade para depois cuspir no prato que você comeu e ainda se achar um super-herói por estar denunciando coisas que outrora você se beneficiava disso. Essa é só a minha opinião sobre isso. Também não sei a fundo a história desse rapaz, não sei a história a fundo da igreja, eu não sei a história a fundo do que acontece lá dentro da casa do apóstolo, o que é que aconteceu, o que deixou de acontecer. E também eu sei que muita gente que está aqui assistindo esse vídeo também não sabe, a gente só sabe o que está se propagando aí. E o que está se propagando na internet não edifica ninguém, não ajuda ninguém, pelo contrário, atrapalha. E agora, antes de tecer o comentário aqui sobre o apóstolo, uma opinião sobre ele, eu vou chamar a vinheta. Bora lá? Canal Mó Ideia, mano. Pois bem, queridos, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Muito bem-vindo à minha página aqui no Facebook. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos os vídeos que nós postamos aqui. Se você puder, me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa. E uma novidade aqui é, quem se torna membro deste canal tem direito de acessar um conteúdo exclusivo que é sobre estudos bíblicos aprofundados, e os que nós estamos postando, os vídeos que nós estamos postando é sobre os dons espirituais. Pensa nos estudos top, aprofundado, você vai gostar. Então, torna-se um membro para acessar esse conteúdo também. Pois bem, continuando o comentário, eu fico me questionando uma coisa. Esse jovem com esses líderes aí, ou ex-líderes da igreja, o que eles estão atrás? Estão atrás do quê? De hype na internet? De se mostrar para todo mundo? Estão à procura de alguma indenização por terem sido, sei lá, feridos dentro da igreja Bola de Neve? Ou porque eles são maus mesmo e querem danificar a pessoa? Eu não sei. Mas todas essas coisas me passam na cabeça. Porque se o apóstolo Rina é esse monstro que esse pessoal está pintando, ele merece ser não só punido pelas leis dos homens, mas também diante de Deus. E os problemas que ele está enfrentando com a sua esposa no relacionamento, no casamento, são de responsabilidade deles, eles dois que têm que se resolver. O ano passado, depois dessa bomba, ele abandonou, deixou ali de lado por um tempo, à frente do ministério.
Agora, de novo, ele fez a mesma coisa, ou pelo menos está querendo fazer isso. E se fosse eu, faria a mesma coisa. Agora, se o que está acontecendo com a igreja ou o ministério Bola de Neve é uma espécie de julgamento de Deus contra a vida do apóstolo Rina, eu digo uma coisa: deixa Deus trabalhar. Estruturas de orgulho, de altivez. Normalmente, quando Deus trata com espírito de altivez, e se a gente compara isso com aquela imagem do Leviatã, o espírito do orgulho, ou que lá em Jó diz que ele é o rei dos orgulhosos, e uma outra figura que também tem do Leviatã é o crocodilo do Nilo, há uma profecia de Ezequiel que Deus vai pegar ele pelo gancho, pela queixada aqui, vai jogar no deserto para ele ser comido pelas aves de rapina. Imagine que esse espírito, representando o Leviatã, o crocodilo, ou o espírito das águas, represente o orgulho. A água é o habitat dele. Então, quando Deus tira da água e joga no deserto, está dizendo o quê? Vai morrer, vai secar. Vou te tirar do teu rio. Vou te tirar daquilo que você diz que é teu. Porque no caso de Ezequiel, o faraó lá e o crocodilo dizia: o rio é meu. Então, uma das formas que Deus tem para tratar o orgulhoso é tirar aquilo que dá base ao orgulho dele. Então, ele tira do rio e joga lá no deserto, joga na prova, na humilhação. E aí tem pessoas que conseguem passar por esse tratamento e se tornam melhores, amadurece, aprende. E tem pessoas que nesse processo não vão retroceder, vão continuar, e aí o fim é trágico. Eu sei de uma coisa, só para finalizar esse vídeo, que tanto Rina como o enteado e todos os outros que estão se unindo para trazer escândalo, para manchar a imagem da igreja de uma forma proposital, por vaidade, por orgulho, vocês não se preocupem. Vocês estão mexendo com aquilo que não é de vocês, não é meu. A noiva tem um noivo, tem um dono, e ele arde de ciúmes. Ele é conhecido como o justo juiz. E quando ele for julgar entre vocês, quem tiver errado e quem tiver certo, vai receber a sua sentença segundo os seus erros. O cara tiver ali, não, só tem 10% de erro ele. Vai levar 10% de chibatada. Vocês estão entendendo? O outro tem 90%, o outro é 90% errado. Vai ser cobrado, porque ele é o justo juiz. Vai cobrar tintim por tintim. O que me preocupa é que ninguém é santo. E eu sei disso. Eu também me coloco nessa. Então é isso, pessoal. Hoje foi só um videozinho de opinião. Também quis trazer aqui uma parte da minha história. E eu vi e estou vendo, em relação ao ministério que eu participei, muita gente que foram injustas. E Deus cobrou de uma forma pesada. E tem gente sendo cobrada até hoje. E eu também sei, porque isso traz temor para mim, que no dia que eu mijar fora do pinico, que eu pisar fora, o bicho pega para mim também. Então, com essas coisas eu tento não brincar, não vacilar. E você também do outro lado, tu toma cuidado. Quando tu comenta, quando tu fala, quando tu coloca a mão, olha, cuidado. Ah, eu coloco a mão no fogo por esse. Eu não coloco a mão no fogo nem por mim, irmãos. Porque eu tenho uma natureza adâmica. Então tu vigia nisso daí, tá bom? Que Deus abençoe você. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.